Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos nos 10 mandamentos. Então, eu o convido a abrir a sua Bíblia no Êxodo, capítulo 20. Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, e vamos ler os 17 primeiros versículos do Êxodo 20. Eu leio e você acompanha aí silenciosamente a leitura que farei. Diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos orar, pedindo ao Senhor para abençoar o nosso tempo de estudos. Senhor, nós damos-te graças pelo imenso privilégio que temos de nos reunirmos em torno da tua palavra, a fim de encontrar nela orientação sábia e segura para as nossas vidas. Pedimos-te que tu queiras abençoar o nosso tempo de estudos. Ajuda-nos a compreender corretamente o sentido da tua palavra. Convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade e mova os nossos pés na direção da obediência à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos, nós chegamos hoje ao sexto mandamento. Então, nós já analisamos 5 destes 10 mandamentos. Chegamos hoje ao sexto mandamento. O sexto mandamento está aí no verso 13. Para você que está aceitando o desafio de memorizar os mandamentos, esse é fácil memorizar, não é? Ele é curtinho. Verso 13, sexto mandamento diz: não matarás. Não matarás. Conciso o mandamento, bastante curto, mas, irmãos, é um mandamento bastante substancioso, muito significativo e muito complexo na sua aplicação. Nós veremos isso se Deus quiser. Então, o mandamento, embora seja conciso e curto, isso não diminui a sua importância, não diminui a sua complexidade, a sua substanciosidade, não é? Então, que Deus nos ajude a compreender claramente o que Ele deseja dizer-nos com essas duas palavras: não matarás, não é? Esse é o nosso desafio a partir de hoje. Estou dizendo a partir de hoje porque não vamos conseguir esgotar a compreensão desse mandamento do Senhor. Hoje, não matarás, não é? Então, para começar, a primeira pergunta que nós precisamos fazer ao mandamento, para que a gente possa entender o seu significado, é: qual é o assunto do sexto mandamento? Qual é o assunto desse mandamento? A respeito do que o sexto mandamento trata, não é? Não matarás. Irmãos, eu diria que o sexto mandamento trata do valor da vida humana. Então, o sexto mandamento é o mandamento a respeito do valor da vida humana. Poderíamos dizer que o sexto mandamento significa que vidas humanas importam. Vidas humanas importam para o Senhor. Então, é um mandamento a respeito do valor da vida humana. É um mandamento a respeito da proteção da vida humana. Então, nós podemos dizer que o Deus que se revela na Bíblia, o Deus a quem nós servimos, é um Deus pró-vida, não é? Ele é um Deus pró-vida. Vidas humanas importam e Ele deseja que a vida humana seja protegida. Então, é sobre isso que o sexto mandamento versa, não é? Mas se é um mandamento que trata do valor da vida humana, talvez seja necessário a gente fazer uma segunda pergunta, não é? Em que consiste o valor da vida humana? Por que vida humana importa? Por que a vida humana deve ser protegida? Creio que dizer que a vida humana é algo importante, acho que estamos falando algo meio que óbvio, né? Acho que
acho que é algo de consenso universal, que vida humana seja algo importante, ou seja, todas as pessoas haverão de concordar que vida humana é algo que tem valor, não é? Acho que todos concordarão que a vida humana deve ser protegida, não é? Mas a pergunta é, por que razão? Por que razão? Isso é importante. Normalmente, se você perguntar para pessoas por que é que não devemos matar uns aos outros, não é? Por que que vida humana é importante? Talvez dissessem que normalmente a razão vai ser uma razão utilitarista, não é? Uma sociedade onde a vida humana não fosse protegida seria um caos, não é? Seria algo, seria uma sociedade de extrema insegurança, não é? Então, nós precisamos proteger a vida uns dos outros. Não deixa de ser uma razão boa, mas eu quero que vocês entendam que a razão para nós, ela não é meramente uma razão utilitarista. Nós não somos meramente moralistas, não é? Nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia. E a nossa razão, ela é sempre teológica, ou seja, Deus é a razão pela qual nós fazemos ou deixamos de fazer qualquer coisa. Então, Deus é sempre o nosso motivo maior. Deus é sempre a razão pela qual nós agimos desta ou daquela maneira. Então, para nós, para a Bíblia, a vida humana importa por causa de Deus mesmo. O valor que a vida humana tem é um valor derivado do próprio Deus, não é? Não é difícil você descobrir isso na Escritura. A Bíblia apresenta o Senhor Deus como aquele que é o autor da vida, aquele que é o doador da vida. Então a vida deriva dele, e é por isso que ela tem valor, é por isso que ela importa, é um valor derivado do próprio Deus. Por exemplo, quando você lê a narrativa da criação lá no Gênesis, por exemplo, você vai descobrir lá, Gênesis capítulo 1, que foi Deus, o Criador, que deu fôlego de vida a todas as suas criaturas. Está lá, Gênesis capítulo 1, verso 30, isso está muito claro lá, que todas as criaturas receberam de Deus o fôlego de vida. E quando a Bíblia narra a criação do ser humano, diz claramente que Deus formou o ser humano do pó da terra, e a Bíblia diz que Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano passou a ser alma vivente, não é? Então, isso está lá no capítulo 2 de Gênesis, Gênesis 2:7. Então, a Bíblia deixa muito claro que Deus é o autor da vida, e é por isso que vida importa. É por isso que vidas humanas importam, não é? Quando você chega no Novo Testamento, na sua leitura bíblica, você vai descobrir que
o Novo Testamento chama Jesus de o autor da vida. Lembra lá daquele sermão que Pedro pregou na porta do templo, não é? Depois você vê, já está em Atos capítulo 3, e Pedro explicando como é que aquele coxo foi curado lá na porta do templo, não é? Pedro diz que, explicando que a liderança religiosa de Israel, juntamente com autoridades romanas, mataram o autor da vida, não é? Então uma ironia, né? Mataram o autor da vida. Então, o próprio Jesus, me ocorre aqui agora, não é? O próprio Jesus, que é chamado de o autor da vida por Pedro, ele diz a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Então, o Deus da Bíblia é o Deus da vida. A vida é derivada dele, e é isso que dá à vida humana o valor que ela tem. Por causa disto, é que a nossa atitude para com a vida precisa ser, quer dizer, a nossa atitude para com a vida precisa levar em consideração esse fato de quem é Deus em relação à vida. A vida é de Deus, Ele é o autor da vida, e ela não deve ser tirada sem a sua autorização. Ele é o autor da vida. Então, por que é que a vida humana tem valor? Porque é que a vida humana deve ser tida em alta consideração? Porque é que a vida humana deve ser respeitada de maneira especial? Porque vida deriva de Deus e porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, em outras palavras, o respeito à vida humana é parte do nosso respeito a Deus. Nós reverenciamos a vida humana porque reverenciar a imagem de Deus é, de alguma maneira, reverenciar o próprio Deus. Não é verdade? Se alguém cospe no seu retrato, você se sente ofendido, não é? Na sua imagem. Então, por ser imagem de Deus, por ser criado à imagem de Deus, vida humana importa. Ok? Então, primeiro, você já sabe que o sexto mandamento é um mandamento a respeito do valor da vida. É um mandamento sobre a importância da vida humana. É um mandamento sobre a proteção da vida humana. E você já sabe a razão também. A razão é porque Deus é o Deus, autor da vida, e o ser humano, imagem dele. Mas a terceira pergunta que nós devemos considerar a respeito desse assunto é: o que é que o sexto mandamento proíbe, não é? Notem que ele é um mandamento formulado de maneira negativa. Não matarás. Então, é uma proibição. Ele é formulado como uma proibição, em forma de proibição. Então, a pergunta é: o que é proibido pelo sexto mandamento? O que o sexto mandamento proíbe? Irmãos, em primeiro lugar,
para a gente compreender a proibição do sexto mandamento, é bom a gente entender aqui um detalhe, que o verbo hebraico que é traduzido aqui por matar, geralmente ele é usado para se referir à matança ilegal, a matança proibida. Por exemplo, esse verbo, ele não é usado para se referir, por exemplo, ao abate de animais. O abate legítimo, o abate lícito de animais, permitido por Deus. Então, quando vai falar do abate de animais, por exemplo, o verbo é outro. Eu estou dizendo porque matar é um verbo muito amplo para nós, não é? Matar implica matança legítima ou ilegítima, legal ou ilegal, mas o verbo usado aqui, ele tem um sentido mais estrito. Por isso, alguns estudiosos preferem traduzir o verbo aqui por assassinar, em lugar de matar. Algumas versões da Bíblia já optam por assassinar. Então, em algumas Bíblias você vai encontrar no verso 13 de Êxodo 20, em lugar de não matarás, você vai encontrar não assassinarás. Não é? Para ficar claro o sentido do verbo que o Espírito Santo usou para esse mandamento. Ele é um sentido mais estrito, não é? Então, o sentido aqui é de assassinar. Isso, então, nos leva a presumir que a Bíblia admite a possibilidade de que uma vida humana seja tirada sem que o sexto mandamento seja violado, não é? Então, o escopo mais estrito do verbo nos permite fazer esta conjectura. Se o verbo aqui é matar no sentido não amplo, mas no sentido mais estrito, isso significa que há possibilidade para Deus que uma vida humana possa ser tirada sem que isso quebre o sexto mandamento. E não é difícil você encontrar isso na sua Bíblia, não. Deixe-me mostrar isso na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Êxodo 22. Você está no Êxodo 20? Ande 2 capítulos aí. Êxodo 22. Verso 2. Olha só, verso 2. Diz aí, Êxodo 22, verso 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, preste atenção, quem o feriu não será culpado do sangue. Então, no Israel antigo, uma legislação dada pelo próprio Deus para o Israel antigo previa a possibilidade de que sangue humano, dependendo da circunstância, pudesse ser derramado sem que isso fosse uma violação do sexto mandamento. Não está claro aí? Está dizendo que por causa destas... E é curioso aí, não é? É curioso. Veja o verso 3.
Se, porém, capítulo 22, verso 3, olha. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Curioso, não é? Notem que o princípio geral é que vidas humanas importam. Se foi durante a noite, tudo escuro, então não será culpado. Mas se é durante o dia e há possibilidade de outras saídas para lidar com a situação que preserve a vida, uma vez que está de dia, então será culpado. Percebe? O princípio geral é, vidas humanas têm grande valor. Isso importa para Deus. Mas não é um valor absoluto. Há exceções em que vidas humanas são tiradas sem que o sexto mandamento seja violado. Está claro isso para vocês? Está claro? Então, esse é o ponto aqui. Quando a gente percebe que o verbo é assassinar, não é? Isso pressupõe tirar a vida humana inocente, tirar a vida humana ilegalmente, sem a permissão de Deus. Mas isso pressupõe que há possibilidades de que sangue seja derramado sem que o sexto mandamento seja violado. E eu mostrei aqui um exemplo no antigo Israel, que se alguém ferisse de morte um ladrão durante a noite em sua casa, ele não seria culpado de violar o sexto mandamento, não é? Muito bem. Nós não vamos entrar, isso aqui é uma questão que nós vamos ver semana que vem, não é? Que são aplicações para a ética contemporânea. Aqui nós temos um caso de autodefesa, não é? Mas só faremos isso depois. Eu só citei esse verso aí para que vocês percebessem que há na Bíblia esta possibilidade do derramamento de sangue de maneira não culposa, tá? Está aí no final do verso, quem o feriu não será culpado do sangue. Ok? Então, o que o sexto mandamento proíbe? Até aqui podemos dizer que ele proíbe derramamento de sangue inocente, não é? Parece que é isso mesmo. Agora, preste bem atenção. Eu disse, quando nós estudamos o quinto mandamento, eu disse a vocês que a tradição reformada dá uma interpretação mais ampla ao quinto mandamento. Honrar pai e mãe lá, eu disse a vocês, que deve ser entendido de maneira mais ampla. Pai e mãe é todo aquele que está em posição de autoridade, não é? Isso acontece no sexto mandamento também. Então, a tradição nossa, a tradição reformada, dá uma amplitude maior ao sexto mandamento. Então, por exemplo, depois você pode ver lá no Catecismo Maior de Westminster. Ana Rita, são aqueles livros lá que você ganhou, tá? Lá tem o Catecismo Maior. Então, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 136, vocês podem ver lá depois, na pergunta 136, o catecismo ensina que o sexto mandamento proíbe, inclusive, olha como é que o entendimento é mais amplo, proíbe, inclusive, a negligência ou a retirada de meios lícitos ou necessários
para a preservação da vida. E na pergunta 135 do Catecismo, nós aprendemos que o sexto mandamento exige de nós todo o empenho cuidadoso, todos os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e da vida de outros. Então, veja bem, o entendimento é amplo. Quando Deus diz, não matarás, o que ele está dizendo? Está dizendo que vida humana é importante. Vida humana importa. Então, o entendimento da nossa tradição é que se vida humana é importante, você quebra o sexto mandamento, você desobedece o sexto mandamento quando você negligencia atitudes para a preservação da vida. Se você não se esforçar para preservar a vida, você está desobedecendo o sexto mandamento. Você está desconsiderando que vidas humanas são importantes. Você não precisa literalmente, de maneira intencional, culposa, dolosa, tirar a vida de alguém para quebrar o sexto mandamento. Basta negligenciar alguma atitude necessária para a preservação da vida. Então, esse é o entendimento do nosso catecismo. Esse é o entendimento da nossa tradição. E aí você vai perguntar aqui, reverendo, mas a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, não é o catecismo. É verdade, é a Bíblia. Só que nós entendemos que o catecismo é uma boa explicação do ensino bíblico, fiel explicação do ensino bíblico. Será que a Bíblia ensina isso? Será que a Bíblia ensina que quebramos o sexto mandamento quando nós somos negligentes na preservação da vida? A Bíblia ensina, irmãos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Preste atenção no que diz Deuteronômio 22, 8. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Preste atenção, essa é uma legislação do Israel antigo, não é? Mas o princípio está aí. Naquela época, naqueles dias, uma maneira de se refrescar durante a noite, não é? Como diz num bom mineirês, tomar uma fresca, não é? Então, uma maneira de se refrescar durante a noite era ir ao terraço, não é? As casas tinham um terraço que funcionava como uma sala de estar adicional. Então, as pessoas tinham esse hábito de ficar ali. E, portanto, em Israel, era proibido construir casas com terraço sem parapeito. Você sabe o que é parapeito, né? Parapeito, uma proteção, não é? A pergunta é, o que está por detrás dessa legislação do Israel antigo? Qual é o mandamento de Deus que dá sustentação a esta lei dos parapeitos que
vigorou no Israel antigo? É óbvio que é o sexto mandamento. É óbvio, não é? Esta lei do parapeito é uma lei que está baseada no princípio de que vidas humanas importam. Então, e onde é que Deus diz para nós que vidas humanas importam? No sexto mandamento. Quando Deus diz não matarás, Ele está dizendo que vidas humanas importam e que nós não podemos ser negligentes quanto aos cuidados para preservar vidas humanas. Então, alguém que construísse uma casa em Israel e não colocasse o parapeito, e alguém caísse lá e morresse, essa pessoa estaria quebrando o sexto mandamento. Ele não cometeu um assassinato literalmente, não é? Mas contribuiu com a sua negligência para que uma vida fosse ceifada. Entendeu? Não é? Como é que o nosso catecismo interpreta corretamente o sexto mandamento com base na Escritura? Então, os nossos pais na fé, lá no século XVII, quando se debruçaram sobre o sexto mandamento e o interpretaram à luz do ensino geral da Escritura, chegaram à conclusão de que a gente deve entender o sentido do sexto mandamento de maneira mais ampla, não é? Deus não está apenas aqui falando de assassinato literalmente falando, não é? Ele não está se referindo a assassinato literalmente falando, assassinato ao pé da letra, não é? Mas Deus está aqui ensinando-nos a respeito do valor da vida humana. Então, o sexto mandamento requer de nós, não é? Que nós busquemos modos de preservar a nossa vida e a vida dos outros, ok? Na mesma pergunta 136, lá do Catecismo Maior de Westminster, ensina também, os nossos pais na fé nos ensinam lá, que você quebra o sexto mandamento, o sexto mandamento proíbe também a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança e todas as paixões excessivas. Então, os nossos antepassados que escreveram o Catecismo Maior entenderam que nós podemos quebrar o sexto mandamento até com atitudes interiores do coração. Você pode cometer assassinato no coração. Então, eles disseram, olha, o sexto mandamento proíbe ira pecaminosa, ódio, inveja, desejo de vingança, não é? E a pergunta é, a Bíblia ensina isso? Que o sexto mandamento, ele prescreve também a respeito de atitude do coração? Claro! Certamente vocês se lembram do ensino de Jesus Cristo, não é? Ninguém menos do que Jesus interpretou o sexto mandamento desta maneira. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Lembra do Sermão do Monte? Como é que foi que Jesus interpretou o sexto mandamento? Mateus 5.
Mateus 5. Vejam aí os versos 21 e 22. Olha só a interpretação que Jesus deu ao sexto mandamento. Jesus falou assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Irmãos, olha só, Jesus está dizendo que o sexto mandamento não é somente sobre assassinato literal. Jesus está dizendo aqui que o sexto mandamento é também sobre desejos pecaminosos contra alguém. Jesus está dizendo aqui que o sexto mandamento, ele é sobre agressão verbal. Olha só, ele diz aí, ó. Quem proferir um insulto, quem chamar de tolo, agressão verbal, já atentou contra a vida, já assumiu uma atitude que não é pró-vida, já desconsiderou o valor da vida humana e, portanto, já quebrou o sexto mandamento. Percebe que para Jesus o sexto mandamento tem uma dimensão mais profunda do que simplesmente cometer assassinato literalmente. Irmãos, todo assassinato começa com desejos pecaminosos no coração. Não é verdade? É assim. Lembra da história de Caim, lá registrada em Gênesis? A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. E a Bíblia diz que isso deixou Caim muito irado. E lembra o que diz lá em Gênesis 4:7? Deus falou assim para Caim: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Chamou atenção para a ira que estava no coração dele. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Perceba que Deus falou: Caim, você está irado, ressentido, cuidado. O pecado está à porta, não é? Então, fica claro nesse episódio que o assassinato de Abel nasceu aonde? No coração irado de Caim. Não é verdade? Quando a ira se instalou ali, estava plantada no coração de Caim a semente do assassinato. Não é? Então, e é curioso, Jesus fala que o sexto mandamento contempla agressão verbal. É curioso você descobrir que a condenação do assassinato é
a causa da condenação do assassinato. A Bíblia condena o assassinato pela mesma razão que condena a agressão verbal. Por que que o assassinato é um mal? Porque é agredir a imagem de Deus. Por que a agressão verbal é um mal? Porque é agredir a imagem de Deus. Querem ver? Dê uma olhada em Gênesis, capítulo 9, verso 6. Gênesis 9, verso 6. Veja bem, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por que derramar o sangue do homem é algo hediondo? Porque é agredir a imagem de Deus. É agredir ao próprio Deus, indiretamente. Agora olhem Tiago, capítulo 3, verso 9. Tiago 3, verso 9. Tiago está falando aí do mau uso da língua, não é? Então, Tiago 3,9, ele diz, com ela, isto é, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, Tiago está mostrando a incoerência disto. Com a mesma língua, eu bendigo a Deus, elogio a Deus, reconheço a beleza dele, reconheço que ele é digno de honra, depois eu viro para a imagem dele e maldigo, não é? Quer dizer, eu bendigo lá, mas cuspo na imagem dele. Isso é uma incoerência. Tiago está dizendo, é uma incoerência. É uma inconsistência. Se eu olho para o original e vejo que o original é digno de honra, a cópia deveria merecer alguma honra também, não é? Porque é cópia do Deus digno de honra. Entende isso? Então, isso faz um link com o valor da vida humana ensinado pelo sexto mandamento. Então, podemos quebrar o sexto mandamento cometendo assassinato no coração. Jesus Cristo deixou isto muito claro, não é? A ira e a agressão verbal são contempladas no sexto mandamento. Irmãos, além de tudo isso que dissemos até aqui, o Catecismo Maior de Westminster entende que o sexto mandamento, olha só, que amplitude os nossos pais na fé deram a esse mandamento. Eles entendem que o sexto mandamento também requer de nós o uso sóbrio de comida, bebida, remédios, sono, trabalho, recreios, não é? Então, em outras palavras, os nossos pais na fé entenderam que o sexto mandamento requer que nós nos empenhemos na preservação da nossa saúde física, porque isto é entender a importância e o valor da vida humana. Vidas humanas importam. Então, preservar a saúde significa valorizar a vida. Cuidar da saúde física é também uma maneira de obedecer o sexto mandamento. Às vezes eu
às vezes não, eu vou com muita frequência com a Eliane lá no Parque Ipanema. Eu encontro alguns de vocês lá, não é? Aí eu vou lá fazer caminhada lá. Fico com inveja da Késia. A Késia corre lá, eu só consigo andar, não é? Mas aí eu falo com a Eliane, Eliane, ó, alguns estão andando aqui porque querem ficar bonitos, não é? Outros estão andando aqui porque querem ficar saudáveis. Eu digo, ó, mas eu estou andando aqui porque eu quero ficar vivo. Eu sou do grupo que quer apenas ficar vivo, não quero mais nada do que isso. Então, é preservar a vida, não é? É manter-se vivo. Deus é pró-vida. Então, faz parte. O sexto mandamento é uma boa base. Quando eu vou ao Parque Ipanema, eu estou obedecendo o sexto mandamento. No entendimento dos nossos pais, na fé, era isso mesmo, não é? A gente precisa envidar esforços para a preservação da vida. É isso mesmo. Deixe-me fazer uma observação aqui sobre isso, né? Irmãos, cuidar da saúde é, sim, uma maneira de valorizar a vida humana, a minha e a dos outros, não é? É obedecer o sexto mandamento. Então, cuidar da saúde é uma maneira de agradar a Deus, de honrá-lo como autor da vida. Mas deixe-me dizer que a coisa é mais complexa, eu tenho dito isso a vocês aqui desde o início da aula hoje, não é? A coisa é mais complexa. A preservação da vida, esse é o princípio, né? Preservação da vida é um princípio, agrada a Deus. Mas ela não é um valor absoluto, não é prioridade máxima. Isso precisa ficar claro. A preservação da vida não deve ser acima de tudo mais. Não é difícil perceber isso. Eu, por exemplo, estou convencido pela Bíblia de que muitas vezes é correto você sacrificar a própria vida em prol de outros, não é? Então, não é um valor absoluto. Uma pessoa pode colocar a própria vida em risco sem quebrar o sexto mandamento. Então, vidas humanas importam, sim. Eu preciso cuidar da minha vida, sim. Cuidar da minha saúde agrada a Deus, sim. Mas isso não é um valor absoluto. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus na Bíblia, e ainda hoje, colocaram suas vidas em risco para obedecer a Deus sem quebrar o sexto mandamento. Não é verdade? Pense, por exemplo, no apóstolo Paulo, que se expunha correndo risco de morte para pregar o evangelho. Os apóstolos, isso não significa que eles não reconheciam que vidas humanas importam, não é? E eu não creio que eles quebraram o sexto mandamento por isso. Pense num missionário hoje que coloca a sua vida em risco para pregar o evangelho em países onde eles correm risco de vida. Não é verdade? Então, não é um valor absoluto. Nós estamos num período de pandemia. Eu sou grupo de risco, 63 anos, arritmia cardíaca, hipertenso. E eu sei que eu coloco a minha vida em risco para cumprir as minhas obrigações pastorais.
e eu não acho que eu estou quebrando o sexto mandamento. Eu sei que vidas humanas importam, mas eu creio que eu posso correr risco de vida para agradar a Deus também. Entendeu? Não é um valor absoluto. Não é um valor absoluto. Então, o que eu estou dizendo aqui é que os nossos antepassados na fé, os nossos pais reformados, os puritanos do século XVII, deram uma amplitude a esse mandamento que incluía até cuidar da própria saúde. Então, é isso mesmo, ok? O sexto mandamento, e vamos terminar aqui, tem implicações para muitas questões éticas contemporâneas. Mas nós não vamos ver isso hoje, não. Vai ficar para a semana que vem. Por exemplo, autodefesa. Isso está na pauta do dia aí, né? Estatuto do desarmamento. E aí, o crente pode ter uma arma em casa, o crente tem direito à autodefesa. Normalmente o pessoal leva, não, o crente não pode, ó, não matarás. Então vamos ver isso semana que vem, não é? Pena de morte e sexto mandamento. Eutanásia e sexto mandamento. Aborto e sexto mandamento. Guerras e sexto mandamento. Percebe quantas implicações esse mandamento tem para uma enormidade de questões éticas que estão diante de nós? E não é fácil a gente destrinchar isso, não. Não é, é muito complexo, é muito complicado, a vida é complexa, a gente precisa de muita sabedoria, mas precisamos tratar dessas questões. E vamos tentar tratar disso, não é? Já que estamos aqui estudando o sexto mandamento. Mas por hoje, eu só quero que você entenda que o assunto do sexto mandamento é o valor da vida humana. Em linhas gerais, vida humana importa, e importa por causa de Deus. O sexto mandamento proíbe o assassinato, mas ele tem uma amplitude maior do que o assassinato literal e tem uma profundidade maior do que o assassinato literal. Você pode quebrar o sexto mandamento no coração. Você pode matar uma pessoa no coração. Não é assim que a gente faz? Morreu para mim. Não é assim? Morreu. Morreu para mim. Então, matou. Matou no coração. Não é? Ok. Alguma pergunta, alguma colocação? Se não tem, pois não, Carlinhos, fala aí. Sim. É. Muitos estudiosos, Carlinhos, muitos estudiosos dão aos 4 primeiros mandamentos uma dimensão vertical. Entendem que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito aos nossos deveres para com Deus. E os demais mandamentos têm uma dimensão horizontal, os nossos deveres para com o próximo. E Jesus falou, tudo isso se resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, o sexto mandamento, preservação da vida, é apenas uma maneira de amar o próximo. Então, quando o judeu lá do passado construía a casa nova dele e ele colocava o parapeito lá, ele estava amando o próximo como a ele mesmo. Entendeu? Preservando a vida. Isso é um jeito de amar o próximo.
tá? Ok. Então vamos ficar em pé, vamos fazer oração, não é? E agradecer a Deus a bênção do estudo de hoje. Deus bondoso, nós rendemos-te graças por tua lei. Obrigado porque ela é mais doce do que o mel, ela vale mais do que muito ouro depurado, e em guardar a tua lei há grande recompensa para nós. Obrigado, porque Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar. E muito obrigado, porque ele a cumpriu perfeita e totalmente. E agora ajuda-nos a obedecer a tua lei como oferta de gratidão pelo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Ajuda-nos a ter em alta consideração a nossa vida e a vida do nosso semelhante. Nós oramos em nome de Jesus, o autor da vida. Amém.